Deus me livre, fica em casa. Isso é um absurdo, tem que cuidar de filho, limpar a casa. Isso é bênção na nossa vida, né? Mas enquanto o Senhor não prepara esse momento da nossa vida, nós temos que entender que se você tiver 20 minutos por dia com qualidade com o teu filho, você vai fazer toda a diferença. Você vai marcar o coração dele. Você vai marcar a tua geração. Amém? Através das suas atitudes. Amém? Amém. E às vezes a gente peca, né? A gente fala assim, mas eu trabalho fora. Eu vou chegar em casa, vou ficar só corrigindo, vou ficar só brincando. Não é isso. Porque a palavra do Senhor também nos ensina, lá em Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Amém? Então o Senhor também nos ensina e Ele também nos chama. Não deixa o diabo enganar o nosso coração. Fala assim, mas eu não posso fazer isso. Ou então eu tenho só um filho. Ai, tadinho, ele pode fazer o que ele quer. Amadas, filhos precisam ter limites. E limites, disciplina é a maior expressão de amor que uma mãe pode dar para o seu filho. Amém? Porque o próprio Senhor está falando que quando nós não obedecemos esse mandamento, o que acontece? Seremos envergonhadas. Mas quando nós temos a atitude de disciplinar os nossos filhos em amor, amém? Em amor. Eu não estou falando para você chegar a espancar seu filho, não é isso que a palavra nos ensina. Mas nós temos que aprender, né, nos acalmar. Está nervosa? Respira fundo, deixa passar, vai fazer outra coisa, depois fala, vem aqui, eu te amo, o Senhor sabe o quanto eu te amo, mas eu preciso te disciplinar, porque isso não está correto, né? E disciplina pode ser de várias formas. A palavra fala para a gente corrigir com a vara, né? Quando for necessário, o Senhor Ele providenciou o lugar certo, bem, os tapinhas aqui na região certa. Não sei como aquelas mulheres, aquelas mães que estão tão cheias de problemas, tão cheias de engano, que acaba machucando a criança, bate, sabe? Não discipline na hora da raiva. Você pode ferir a identidade do seu filho, sabe? Muitas vezes na hora da raiva você chega e lança palavras de maldição. Você não presta, menino, você é um burro, você não presta para nada. Isso não vem de Deus, mulher. Sabe, você tem o espírito de mansidão. Todas nós que temos o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que nós temos os frutos do Espírito. E eles são temperança. O fruto do Espírito é amor. Ele é bondade. E você pode chegar, sabe, mesmo em meio a uma situação, e chegar para o teu filho com olhos de amor, com olhos de ternura, e falar para ele, a mamãe te ama, filho. A mamãe te ama, mas não está certo isso que você está fazendo. Essa não é a vontade do Senhor. Por isso agora eu vou te disciplinar. Você vai levar 3 lapadinhas ali no lugar certo. E depois que você fizer isso, derrame o teu amor. Porque antigamente a gente apanhava, não é? E a mãe falava, vai lá no quarto, vai lá pensar o que você fez. Não, derrame o teu amor. Mostra para essa criança o quanto ela é amada. Não fira a identidade dela. Porque o Senhor, Ele nos chamou como mãe segundo o coração de Deus para quê? Para ser aquela que abençoa. Porque todas aquelas crianças que estão ali dentro, que são o futuro da igreja, que são o futuro dessa nação, elas têm uma identidade em Deus. E a verdade sobre a vida daquelas crianças não é que eles são burros, não. Eles são inteligentes. Eles são capazes, sim. Eles são os melhores filhos que o Senhor poderia ter nos dado. Só que cada um deles tem uma identidade particular. Às vezes você gera 5, 10 filhos e cada um tem um temperamento. E nós, como mulheres de Deus, precisamos, sabe, entender e conhecer o coração dos nossos filhos. Amém? Para que você possa ser agente de Deus. Porque como mães nós podemos ser agente do inferno para amaldiçoar a vida dos nossos filhos, sabe, para direcioná-los para um caminho errado. Porque muitas vezes a gente olha para os filhos que estão aí, sabe, no estado de perdição, de calamidade, foi por falta de amor.
Foi por falta de carinho. Foi por falta de ensinamento da palavra de Deus. Foi por falta de disciplina. E principalmente foi por maldições lançadas. A gente vê lá no encontro, sabe quantas pessoas o coração ferido, quantas pessoas que foram amaldiçoadas por aqueles que Deus chamou para quê? Para ser bênção. Porque foi para isso que Deus te chamou. Você é um agente de Deus na vida do seu filho. Amém? Deus, Ele te escolheu. Sabe quando Deus colocou o nosso filho no nosso caminho, Ele escolheu a dedo. Ele falou, é essa mulher que eu vou usar para gerar a vida daquele que vai ser um grande pastor, o pastor Gerson. Amém? Essa mulher, sabe, que eu vou usar na vida da Cris, na vida de tantas Mariazinhas, de tantas Júlias, de tantas Isabelas, de tantas Brunas. É nós que o Senhor vai usar. Amém? E você é agente de bênção. Você não é agente de maldição. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. O Senhor te salvou. O Senhor restaurou a sua vida. O Deus de Israel mudou a sua sorte. Porque Ele quer que você seja agente de bênçãos. Porque Ele quer que você seja agente de bênçãos. O Senhor já pagou o preço. Sabe, não importa a forma que você foi gerada, mulher. Porque eu fui gerada em meio à violência. Não tinha um dia da minha vida que eu não era espancada. Mas mesmo assim, eu amo, eu perdoei. E eu não vou deixar essa história se repetir na vida dos meus filhos. Amém? Eu vou discipliná-los, sim. Eu vou dar amor quando eu precisar amar. Eu vou rolar no chão com eles, lá no tapete da sala, quando o Senhor mandar. Mas eu vou ser agente de Deus. E você é agente de Deus. Amém? E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Amém? E é no tempo inteiro. Sabe, a gente também tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes, eu sei que estou falando com líderes aqui. Muitas de nós somos líderes. E eu quero também te dizer, mãe, que o Senhor também falou no meu coração que, em primeiro lugar, nós somos ministras de Deus na vida dos nossos filhos, na vida daqueles pequeninos que ali estão. E nós não podemos nos embaraçar ao ponto, sabe, de estar envolvida com tantas coisas e não ter tempo de olhar nos olhos deles. Você fala, eu preciso lá ministrar, eu preciso fazer. Nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério começa lá em casa. O teu maior ministério começa na tua casa. Em primeiro lugar, você pode ser ministra lá no encontro, você pode ser ministra no discipulado, você pode ser ministra na tua célula. Mas eu estou te falando que foi aquilo que Deus me falou, que em primeiro lugar nós somos ministras para aqueles que estão ali dentro, para aqueles que estão lá em casa. Amém? Porque não adianta, mulheres, a gente ganhar o mundo inteiro, levar tantas e tantas pessoas para a salvação e ver a nossa casa sendo destruída. Amém? Sabe, então invista tempo. Invista tempo, porque aquelas crianças que ali dentro estão, elas são terra fértil. Elas são terra fértil. Elas são a nossa herança que Deus nos deu. Os nossos filhos são a nossa maior herança. É a maior herança que alguém pode ter. Você é a mulher mais rica do mundo. Você tem tudo. Você tem aqui em cima hoje, ó, sendo homenageada, porque você já tem tudo. Porque você tem uma descendência em Deus. Sabe, não importa se hoje de manhã você não foi acordada com aquele pacote de presente bonito, vermelho, lilás, que a gente tanto gosta. Mas eu creio que todas nós somos
pula aqui na igreja, eu recebi um monte de abraço das crianças. Feliz Dia das Mães. E é tão gostoso. Sabe, não tem presente maior. E você tem um ministério poderoso em Deus. Você é mãe. Amém? O teu maior ministério, mulher, não esquece, é ser mãe. Ser mãe conforme o coração de Deus. Amém? E eu sei, sabe, Deus ele é tão tremendo, né? Que ele já coloca no coração da mulher uma semente. Que a própria palavra diz que os homens são razão e nós somos emoção. Nós somos amor, não é? E Deus ele já colocou, sabe, esse amor incondicional no nosso coração. Nasce aquela criancinha toda enrugada, cair de joelho, e você olha e fala, ai, que coisa linda, ai, Jesus. Não é assim? Não foi assim? Vamos fechar os olhos só um minutinho agora. Lembra quando foi? Como que foi? Você estava lá na maternidade. Vamos lembrar desse dia. O Senhor precisa trazer na nossa memória. Você lá na maternidade. E chegando aquele pacotinho lindo. O meu era cor de rosa, o primeiro. Aí eu lembro que eu abri aquele pacote. E eu contei os dedinhos. Eu falei, ai Deus, obrigada, ela é perfeita. E eu sei que foi assim que você se sentiu também, não foi? Como agradecer ao Senhor? Fala, Pai, obrigada. Os meus filhos são perfeitos. Eles são lindos. Porque eles são o melhor que Deus pode dar para mim. É verdade? Lembraram? Nossa, é. E a minha filha já tem 21 anos. E cada vez que eu fecho os olhos, sabe, como se fosse agora. Porque amor de mãe é assim, não é? A gente não esquece, né? Quando eles foram para a escola. Eu lembro que quando ela foi para a escola a primeira vez, eu trabalhava na rua, né? E Deus foi tão maravilhoso comigo que eu fiquei naquela rua aquele dia trabalhando. Adivinha onde eu fiquei o dia inteiro? Quem sabe? Lá no portão da escola. Só escutando. Ai, será que ela está chorando? Mas será que ela está chorando? E eu lembro que deu horário, eu fui lá correndo buscar. Aí eu lá com os braços abertos, cheio de amor. Eu falei, vamos, Bruna. Ela veio assim até a porta. Mãe, espera mais um pouquinho que eu vou brincar. Porque filhos é assim. Filhos é assim, né? E como mães a gente passa por um monte de fases. Agora ela já está noiva, recentemente eu não faço